Meu nome é Priscila, esse aqui é o Projetinho Vírgula, o canal onde eu compartilho a minha jornada de aprendizagem no Senac. Nesse vídeo eu vou falar como que foi a 12ª disciplina do curso. Lembrando que o Senac, ele separa as disciplinas, uma disciplina por período, esses períodos variam de 3 a 6 semanas, e eles chamam as disciplinas de UC, Unidade Curricular. E a UC desse último período se chama Projetar Design de Interiores de Ponto de Venda. Em resumo, a gente aprende bastante sobre visual merchandising, porque ele tá muito ligado ao design de interiores de um ponto comercial, né? A gente vê algumas estratégias de consumo, como alterar um layout, limitar a circulação, a disposição dos produtos na loja e também até um pouco sobre ambientes instagramáveis. Mas o foco mesmo foi em visual merchandising. Sobre as entregas dessa UC, foi bem parecido com as duas últimas UCs. A gente precisou fazer os painéis criativos, né? O semântico, o conceitual e o mood board. Um croquis desenhado à mão e colorido. Fazer a modelagem 3D, renderizar algumas imagens e depois, plotar esse projeto em 2 pranchas, que foi nesse caso, com a planta baixa e 2 cortes. Dessa vez eu filmei um pouco como que foi fazer esse processo e eu vou explicar como eu, Priscila, tô fazendo isso. A primeira coisa que eu gosto de fazer é pegar o briefing do cliente e escrever no caderno mesmo as principais demandas e os principais pontos. Depois eu começo a fazer o painel conceitual, buscando imagens da internet. Só depois que esse painel tá pronto, eu começo a buscar imagens para o mood board e para o painel semântico. E então eu separo o que pertence a cada um e finalizo esses painéis. Com eles prontos, eu começo o croquis, pensando um pouco como que vai ser a distribuição da planta baixa. O briefing dessa atividade é um cliente, ele tem uma linha de vestuário artesanal para pet, para cachorro e gato. E agora ele tá abrindo o ponto de venda dele, que é uma loja de shopping. Ele fala que ele gosta muito de elementos naturais e gosta do estilo boho chic. Nesse projeto, o que eu achei mais desafiador não foi nem o fato dele já ter um estilo pré-definido, mas foi o pé direito, porque a loja tem 5 metros de altura e foi desestimulado da gente fazer um mezanino ou um segundo andar. Eu imagino que é porque a gente não projeta escada, mas os professores só falaram que era pra gente focar no espaço de loja mesmo. E o que eu pensei aqui foi, como tem 2 vitrines, uma eu deixei com uma vitrine fechada e a outra eu deixei uma vitrine aberta com um expositor baixo, tipo como tem em livraria, que você consegue ver o produto e olhar pra dentro da loja. Eu pensei um pouco nisso. No centro, eu pensei em deixar um expositor. Nos fundos, o espaço de interação para os cachorros, e o caixa. E no paredão que tem do lado ali, eu pensei em deixar uns cabideiros, com os produtos expostos. E aí, com o croquis finalizado e colorido, eu tiro uma foto e subo ele no sistema junto com os painéis criativos, para o professor avaliar. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui, porque no final do vídeo a gente esquece. Com essa parte finalizada, eu começo de fato a fazer a modelagem 3D, pensando na distribuição das cores, nas texturas, quais os elementos do boho chic que eu ia colocar ali, que é o caso dessa atividade, e como que eu vou fazer para os tutores e os pets, se sentirem bem-vindos ali naquele ambiente. Eu retornei algumas vezes pro briefing para ver se eu não tava deixando passar nada ou se eu não tava fugindo muito do assunto. E é bem comum nessa fase, a gente fazer algumas alterações, do 2D pro 3D, principalmente porque agora o professor já deu feedback, já avaliou sua primeira atividade. Então, com base no feedback dele, algumas decisões que eu vejo que não foram tão boas, eu acabo alterando. Que nem dessa vez eu tirei o expositor central que eu tinha deixado ali no meio e mudei a área de interação de animais. Com todas as decisões de cores, texturas e acabamentos tomadas, começa a parte chata, que é fazer a configuração dos materiais para render. Gente, essa parte é muito chata. É muito legal ver o render pronto, tá? Bonitinho, uma foto quase realista. Mas assim, como eu não tenho o melhor computador do mundo, o negócio demora. Quando eu finalizo isso, eu tiro um print da planta baixa e pego os 4 render, as 4 imagens que eu fiz e subo no sistema para avaliação. Depois, a próxima etapa é plotar o projeto, fazer 2 pranchas, uma com a planta baixa e a outra com os 2 cortes, um longitudinal e um transversal para entregar pro professor. Essa parte eu gosto de fazer no layout, que é tipo o AutoCAD do SketchUp. Eu acho bem tranquilo essa fase, porque eu já configurei o meu SketchUp para literalmente só levar a planta lá pro layout. Então, eu levo a planta, faço uma pequena configuração e começo a fazer as cotas que os professores pedem. Eu acho isso bem tranquilo, tirando algumas vezes que o layout ele dá um errinho, que você vai puxar e ele puxa de um lugar errado e aí você tem que fazer na mão, mas até aí eu tô achando bem tranquilo isso. Aí o que eu faço? Eu converto esse arquivo em PDF, subo no sistema e assim acaba as entregas dessa UC.
Considerações finais sobre essa UC. Eu gostei bastante, principalmente porque eu penso em trabalhar nesse nicho, né, de área comercial, ponto comercial, mas é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que entender um pouco do negócio do cliente, um pouco de marketing, bastante de visual merchandising, e também entender bastante sobre normas técnicas e legislação. Por exemplo, nesse caso, nesse trabalho, se o cliente tivesse um banho e tosa ali também, o projeto teria que ser revisto totalmente, porque eu teria que ver regras de vigilância sanitária, por exemplo, assim, uma coisa básica. Mas eu gostei bastante dessa UC. Eu só acho que para quem quer trabalhar com nicho comercial, deve ser necessário fazer sim uma especialização, algum curso depois, para ter mais conteúdo, ter mais insumo para trabalhar com isso. Eu espero que você tenha gostado desse resumo. Considere se inscrever no canal, porque no final de cada UC eu tô fazendo um vídeo resumindo como que foi, mais ou menos as entregas, como que é o conteúdo. Eu já fiz alguns vídeos, né, das UCs anteriores, eu vou deixar linkado aqui pra quem quiser assistir. E se tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários, lembrando que eu não represento o Senac, eu só sou uma aluna. E é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!